Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Sandro Costa Informática e hoje eu quero falar com você para que você possa saber quando é que você vai utilizar o for each para fazer um loop, para ter interações ali no DOM e quando é que você vai precisar do map. Mas existem coisas que você só faz com o map que você não consegue fazer com o for each, eu vou te mostrar. Vamos lá? Bom pessoal, vamos ver qual que é a diferença do for each e a diferença do map. Tá? Vou te mostrar de uma forma bem simples aqui, utilizando arrays. Então já tem aqui uma array aqui, eu vou copiar, vou jogar aqui para a gente trabalhar com ela. Tá? E eu vou fazer um loop aqui com for each. Então for each tem que dar comidas.for each, simples assim. Vamos colocar o i, que é item, né? E vamos jogar isso aqui no console. Console.log. E eu tenho aqui carne, pizza, peixe, frango, tá? Eu consigo interagir com os itens? Eu consigo. Posso colocar to local uppercase. Eles vão ficar todos em letras maiúsculas, como você está vendo aqui. Tá? É possível. O que eu não consigo fazer em diferença o caso, por exemplo, do map, é dar um retorno. Exemplo, né? Se eu pegasse e colocasse isso aqui dentro de uma constante, ó. Então, const, vou colocar aqui, ó. Vou tentar return, tá? Então, return array for each. Para ficar bem claro, ó. Tentar dar um return. E aqui eu vou colocar o return. Eu quero que ele retorne isso aqui para mim, tá? Então, return. Agora sim eu estou mandando retornar mesmo, ó. Agora se eu buscar isso aqui, vamos ver se no console, o que vai me aparecer? Console.log. Vou colocar aqui return array for each. Ó, repare. Eu peguei e coloquei numa constante o nome de return array for each, que vai ser igual ao que? Comidas, no caso essa array aqui, ponto for each, coloquei o i como item, chamei aqui no return, ó, return i ponto local uppercase. Até poderia até tirar isso aqui para ficar mais simples, tá? Eu vou salvar, o que eu vou ter? Um undefined, tá? Por quê? Porque o for each ele não retorna, ele não vai retornar. Então você não consegue trabalhar, no caso, com o retorno dele. Esse é o problema, tá? Assim, quando você quer um retorno, você não vai ter o retorno. Nesse caso, se eu pegar aqui, ó, esse código que você está vendo, eu copiar esse código, vou fazer assim, vou jogar esse código aqui, embaixo, tá? Então, aqui, vou deixar assim, ó, como o for each, tá? Então, vai ser o for each, vou até copiar aqui, fica mais fácil. For each. Então aqui, primeiro, a gente está tentando for each, tá? E aqui, a gente vai fazer o quê? O map. Map. Vou colocar assim também. Ok? Então, aqui a gente vai trabalhar o map. Vou colocar comidas 2. Aqui comidas 2, para poder dar certinho, para não dar mais erro, né? E vou mudar o nome da variável, tá? Aqui está return for each, eu vou pôr a return map. Para a gente poder ver a diferença. Então, por enquanto está for each. Os dois vai dar undefined e undefined, né? Se eu mudar aqui, eu colocar map agora, ó, no 2, ó, map. O que eu vou ter? O map. Pedir para retornar. Vou colocar agora, copiar e colar aqui no console, eu vou colocar aqui return map, que é o nome que a gente deu aqui, ó. Certo? Então, map. Vou salvar. Então, repare que o map, ele me retornou carne, pizza, peixe e frango. O for each, aqui, ó, ele me retornou undefined. Você está vendo? Ele me retorna undefined. Eu posso até tirar esse console aqui. Não preciso dele. Vou salvar. Repare, ó, que o for each não me retorna nada. Eu coloquei o return, não me retorna nada. Me retornou undefined.
o map, ele me retornou uma array nova, tá vendo? E essa array que ele me retornou, eu posso interagir com essa array. E quando eu olhar a array original, no caso aqui, comidas 2, ela vai continuar normal. Vou colocar aqui um console aqui de baixo para você ver aqui, ó. Então, vamos lá. Console.log. Vamos lá, vou colocar aqui comidas 2. Vamos deixá-la aqui de exemplo pra gente, tá? Ó, ela continua em caixa baixa, tá vendo? Ela tá em caixa baixa. Pode ver aqui, ó. Poderia colocar esse console aqui, ó, para ficar melhor ainda, ó. Vou colocar ele bem aqui, ó. Aqui em cima do retorno do map, ó. Tá? Deixa ele aqui, ó lá. Ele tá em caixa baixa e depois quando eu interagi, eu chamei, né? Porque aqui tá mostrando isso aqui, ó, a array original. Quando eu peguei e fiz o loop com o map aqui, eu coloquei toLocal uppercase, que é para fazer em caixa alta, ficar em maiúscula, ele me retornou em maiúsculo, mas ele mantém ainda a original em caixa baixa. Tá? Então ele não alterou a array original. Olha como que funciona isso. Então a diferença é essa. Eu posso utilizar o foreach para interagir, por exemplo, no DOM. Um exemplo, eu tenho lá uma UL com LIs, né? Se você vier aqui, você vai ver que elas estão aqui, ó, não tem nenhuma classe nelas. Eu posso simplesmente utilizar o foreach para colocar em maiúsculo, por exemplo, para colocar em maiúsculo, para colocar uma classe, por exemplo, sem ter que retornar, eu não vou precisar retornar. Então eu posso vir aqui, ó, o exemplo que eu vou fazer, eu vou fazer aqui, ó, aqui em cima, tá? Então, ó, const lis document.charSelector all, eu vou pegar a UL lis, né? Nesse caso, vou vir aqui lis.forEach, vou colocar o i como item, vou colocar uma arrow function aqui e vou pegar esse i ponto classlists.add, vou colocar aqui, ó, uma classe de ativo, tá? Então, ó, eu estou interagindo com o DOM. Salvei, vou lá, eu tenho aqui, ó, a classe não foi por algum motivo, deixa eu dar, tá, não é LIs aqui é LI, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, ativo, ativo e ativo. E eu consigo remover classe também, tá vendo? Eu vou copiar e colar aqui, ao invés de add, eu vou colocar remove. Agora eu vou remover todos os ativos, ó. Removi todos os ativos. Poderia colocar mais do que uma classe. Numa boa. Vou Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar outra classe aqui, ó. Classe Sandro Costa. Então agora tem duas classes, ativo e Sandro Costa. Para que eu faça esse tipo de coisa, eventos de clique no DOM e tudo mais, eu não preciso de retornar. Não é necessário que eu retorne algo. Mas se eu quiser utilizar um retorno, se eu quiser utilizar o retorno, colocar o retorno numa constante, como eu coloquei aqui, então eu tenho que utilizar o map, que daí o que vai acontecer? Ela vai me retornar uma array nova. Tá aqui, ó, essa aqui de baixo, né? E eu posso fazer o que eu quiser, que não vai alterar essa daqui, por exemplo, né? Eu tenho aqui, ó, ela retornou aqui, ó, return array map, né? Return i, coloquei local uppercase. E aqui eu poderia, por exemplo, aqui, ó, tem o i, né? Vamos colocar item. Item, mudar aqui para item, vai. Eu coloquei item, vou salvar, vai continuar do mesmo jeito. Poderia colocar aqui, ó, index. Eu poderia colocar aqui que eu quero o item, coloquei, eu vou tirar esse caixa alta, vou colocar o item, eu quero mais o index também. Então ele vai mostrar, aqui, mostrou aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo? Na array que ele me retorna. Ó, carne 0, ó, pizza 1, peixe 2, frango 3.
Então dá até para colocar aqui um espaço, colocar um mais aqui, que daí fica melhor para ler. Aqui, ó, carne 0, pizza 1, peixe 2, frango 3, tá vendo? Você consegue trabalhar o retorno dele sem alterar a array original. Vou dar outro exemplo para você aqui. Então vou apagar isso aqui. Agora que a gente já pegou o esquema, apagar tudo. E vou te dar um outro exemplo. Vamos criar aqui algo bem legal, uma tabuada, por exemplo, utilizando o map. Tá? Então a gente pegaria o retorno, né? Eu quero o retorno, vou trabalhar o retorno. Se eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho ali const, né? Aí eu tenho aqui tabuada, tá? Eu posso, lógico que eu posso exibir na tela com outros loops, mas eu vou usar de exemplo assim, que eu vou alterar essa array. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então eu teria aqui console.log, certo? Vou colocar aqui array, array original, tá? Mais, no caso, a tabuada. Vou salvar. Ela ficou array original, ela é assim, tá? Então ela não vai alterar nada, ela tá aqui. Eu vou pegar aqui e eu vou fazer assim. Ah, eu quero utilizar o map para mim, eu vou colocar isso aqui numa constante, tá? Na verdade, eu vou colocar isso como números, eu acho que vai ficar melhor. Então vamos lá. Números. Agora eu vou pegar esses números, ó, const, vou colocar tabuada do 2, ou do 2. Então, tabuada do 2 igual a números.map item ou número, poderia ser, né? Número. Vou colocar aqui a function. Se eu colocar aqui para ele retornar, nesse caso, ó, return um número. Tá? Então, coloquei para retornar um número. Console.log. Vamos colocar aqui tabuada do 2 e vou salvar. Então eu tenho aqui, ó, já me retornou, tá vendo? Se fosse o for each não retornava. Retornou 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu posso alterar isso aqui sem mexer com o meu original aqui. Se eu pegar aqui, ó, vou colocar assim, return. Vou colocar o template string. Fica melhor para mexer. Você coloca assim, o cifrão, põe as chaves e eu coloco o número. Então, salvei, apareceu um número para mim aqui, ó. Tá? Aí eu coloco o número vezes, vai ser tudo vezes 2. Né? Vezes 2. Então, número vezes 2. Aí eu coloco um cifrão, as chaves, e coloco n vezes 2. Tá vendo? Na verdade, vou colocar igual aqui, ó. Aí ele fica, ó. 1 vezes 2 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Tá vendo que legal? Se você puxar aqui, ó lá, 1 vezes 2 igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4, 3 vezes 2, 6, né? 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10, 6 vezes 2, 12, 7 vezes 2, 14, 8 vezes 2, 16, 9 vezes 2, 18, 10 vezes 2, 20. Tá vendo que interessante? Não altera a array original, eu consegui trabalhar com um retorno, que seria, no caso, o map. Então, isso aqui é o que eu falo que você tem que olhar. Quando é que você tem que utilizar o map, né? Quando você tem que utilizar o for each.
Um outro exemplo, por exemplo, também que a gente pode fazer aqui, é isso aqui, ó. Vamos pegar assim, esse exemplo aqui, ó. Vou copiar e vou colar aqui que é mais fácil. Então vou colar isso aqui, ó. Eu tenho uma array. Então você olha que eu tenho aqui essa array, que eu coloquei aqui videogames, né? E ela tem dentro dela, os itens dela, é tudo objeto, tá vendo, ó? É objeto. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 objetos. E dentro desse objeto eu tenho um nome, ó. É Nintendo Wii e eu tenho um valor, né? O nome PS5, valor. Então o videogame com o nome e o preço. A gente poderia utilizar isso aqui, o retorno do map. Então vamos lá, vamos fazer um map aqui, um loop com o map. A gente pega aqui, né, e faz o loop. Então, videogame, vamos colocar dentro do constante, vamos colocar nova array games. Então vamos colocar aqui a nossa array, vou pegar pelo nome da constante aqui, né? Vou colocar numa constante. Então aqui, ó, nova array games, certo? Eu vou pegar ela, colocar aqui e vou fazer o quê? Ponto map, certo? Ponto map. Aqui eu vou colocar dentro do map, vou colocar assim, game, vai ser o nome. Vamos colocar o nosso, a nossa aerofunction. E vou fazer assim. Aqui eu posso já retornar, né? Return, por exemplo, né? Se eu colocar aqui game.nome console.log e eu chamar pelo nome aqui da constante da nova array, que eu utilizei o map, eu tenho aqui, ó, só os nomes, tá vendo? Olha lá, Nintendo Wii, PS5, Xbox e Nintendo Switch, né? São 4 itens aqui, o length tá falando que é 4 itens. E aqui é uma array, né? Tá vendo? Aí tem o prototype de array, né? Tem os métodos de array que você pode utilizar aqui. Mas agora eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer aqui, utilizar assim, a template string. Assim, colocar aqui, ó. Aqui eu coloco, no caso, game.nome, certo? Já vai aparecer para mim lá, o game.nome. Posso colocar game.nome, dou um espacinho aqui e o valor. Game.valor. É isso mesmo, valor, né? Game.valor. Deixa eu ver qual que é o problema aqui. Ah, tá. Tirou a chave daqui. Pronto. Deixa eu salvar. Então, ó, fica lá, tá vendo, ó? Agora fica o nome, ó, Nintendo Wii 2000, PS5 5000, Xbox 3500, não sei nem preço de videogame, tá? Isso aqui é só um exemplo. Nintendo Switch 3000. Então você consegue colocar, tá vendo? Interagir com o retorno, algo que você não consegue fazer com o for each, porque o for each vai te retornar um undefined, e ele retornando um undefined, você não tem como fazer mais nada. Então acho que deu para entender bem, né? A diferença do for each e do map, quanto usar um, quanto usar o outro. Lógico, isso vai muito além do que eu falei, isso aqui é a ponta do iceberg, né? Tem muita gente que sabe que estou falando, que dá para fazer muita coisa por causa desses recursos, mas dá para você ter uma ideia. Por que a gente não usa o map, por exemplo, e usa mais o for each quando você só quer interagir com o DOM? Você quer fazer um evento de clique, que você vai clicar na tela lá, e você não vai trabalhar com o retorno daquele loop. Então não há necessidade de você usar o map, você sempre vai usar o for each. É assim que funciona. Espero que isso tenha clareado um pouco mais para você. Programação, JavaScript, qualquer linguagem é treino, você tem que treinar muito. Pelo menos se você conhecer como funciona, ainda que você
não venha se lembrar de tudo, o que você faz? Você procura, você vai saber o que você está fazendo. Tem uma função que faz isso, que faz aquilo. Você encontra, você sabe como funciona uma array, como que é um objeto, como que é uma classe em JavaScript, quais são os métodos, né? Função de string, para texto, no caso. Você vai saber quais que são as funções de número, como funcionam os booleanos. Então, se você for fazer algo que você nunca fez, você conhecendo isso, conhecendo como funciona o protótipo também, você vai conseguir fazer, porque você vai ter um entendimento de como a linguagem funciona, né? Como que é a sintaxe da linguagem. Eu deixo um abraço a todos vocês. Se você não for inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações do sininho, ajuda bastante, faça comentários e a gente se vê no próximo vídeo.